Terceiro, cadeia alimentar. Ah, professor, é o presídio? A gente dá... Não, pelo amor de Deus, claro que não. Cadeia alimentar. Vou definir para você cadeia alimentar. É uma sequência de seres vivos ligados através do alimento. Há outras definições que diz assim: sequência de seres vivos na quais uns comem os seres vivos que estão à sua frente, mas podem ser comidos por aqueles que vêm na sequência. Professor, interessante, está relacionado com o alimento. Os seres vivos e o alimento se relacionam nas cadeias alimentares. Perfeito. Agora que eu já sei o que é uma cadeia alimentar, vamos ver como a ecologia trabalha essa questão tão importante. Montando as cadeias alimentares que representam os ecossistemas. Portanto, uma cadeia alimentar deve existir. Se o examinador de uma prova, de um vestibular, de uma prova qualquer, se o professor Leca pedir para você montar uma cadeia, e provavelmente pedirá, coloque seres vivos que realmente existam. Coloque relações alimentares que sejam possíveis de verdade. Então, numa cadeia alimentar, jamais duendes, fadas, não tem. Né? Professor, tem que existir de verdade, eu tenho que comprovar a cadeia que eu criar. Sim, ou você comprova existindo essa cadeia, né? Ou ela é amplamente conhecida. Atenção também, toda cadeia alimentar, toda, e quando eu digo toda, eu gostaria que você entendesse toda, porque o toda significa toda. Professor, qualquer uma, deve começar por um produtor, por um autótrofo. Ah, por quê? Ora, cadeia alimentar deve começar por quem fabrica o alimento, por quem produz o alimento. É verdade, professor. E o alimento é produzido pelos autótrofos ou produtores. Não é? Fazem isso através da quimiossíntese e principalmente da fotossíntese. Portanto, vai começar uma cadeia, seja ela qual for, seja de qual ambiente for, seja do mar, de um rio, seja de uma floresta, de um deserto, seja de um cerrado, não me interessa de onde você vai montar essa cadeia. Ela tem que começar por um produtor. Se você começa uma cadeia alimentar pelo leão, já errou, amigo. Já errou. Leão não produz nada, não produz seu alimento, ele é um consumidor. Ah, professor, então eu devo começar sempre uma cadeia alimentar pelo produtor. Algas no oceano, nos lagos, nos rios, são os grandes produtores, né? Aliás, a maior parte da fotossíntese do planeta é feita justamente pelas algas do fitoplâncton. Professor, vou começar com milho, vou começar com beterraba, vou começar com capim, vou começar com uma planta qualquer? Perfeitamente. Você tem que começar por um produtor. Então, quando estou em aula presencial, eu desafio alguém a montar uma cadeia alimentar. E se não tiver início pelo produtor, já errou, tá? Então, toda e qualquer cadeia alimentar deve ser iniciada por um produtor, por um autótrofo, por um ser que faça ou quimiossíntese, ou, claro, na esmagadora maioria das vezes, fotossíntese. Tem que começar pelo produtor. Muito bom. Atenção agora. O produtor conseguiu, por fotossíntese, vamos colocar assim, transformar matéria inorgânica em orgânica. Ou seja, ele construiu alimento para o seu corpo. E agora vai vir alguém comer esse produtor. Quem come diretamente o produtor é um consumidor primário. Professor, o alimento passa então do produtor que o produziu, o alimento passa para quem o consumiu, consumidor primário. Porém, esse consumidor primário
pode ser comido por um consumidor secundário, que pode ser comido por um terciário, por um quaternário, por um quintenário, e assim por diante. Ah, é uma sequência. Pois é, por isso que eu disse que chama cadeia. Cadeia alimentar. Sequência de seres vivos ligados pelo alimento. Professor, atenção, hein? Tem que começar sempre por um produtor. Não tem produtor? Não começou pelo produtor? Já era, tá errada. Perfeito? Muito bom. Atenção para esta dica fundamental. Ela deve existir na natureza. Então, por exemplo, monte uma cadeia alimentar. Ah, legal, vou colocar um monte de ser vivo, um comendo o outro. Vou começar por mariposas. Bom, já começou errado. Borboleta, já começou errado, né? Borboleta não é produtor. Aí depois eu vou colocar elefantes. Para, elefante não come borboleta, não existe. Tá errada. Ah, é verdade, professor. Ah, então eu vou colocar duendes da floresta. Tá errado. Você não tem como provar isso. Então ela tem que existir, ela tem que começar por um produtor, na sequência consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, quaternário e assim por diante. E eles devem existir. Perfeito? Muito bom. Atenção. Essa sequência de seres vivos devem ter setas. E sobre isso eu gravo um vídeo só para isso. Olha a importância dessa seta que separa os seres vivos.